Você já tentou abrir o AutoCAD, Revit, SketchUp, Layout Lumion e o seu computador simplesmente travou e não conseguiu mais rodar nenhum tipo de software? Hoje eu vou te mostrar aqui de forma simples como saber se o seu computador aguenta rodar os principais softwares de arquitetura, engenharia, design de interiores e o que realmente importa na hora de você ver isso. Inclusive na hora de você avaliar isso na hora da compra. Influencia bastante, tanto em questão de valores quanto em questão também de desempenho da sua máquina. Muita gente fala que precisa de um computador caríssimo ali para rodar os programas. Mas na verdade é que assim, nem todo software exige a mesma configuração. Então, tudo depende mais do tipo de uso que você faz, se é para trabalho, se é para algo mais profissional, se é uma renderização pesada. Basicamente, são esses fatores que vão determinar ali qual computador ou qual investimento que você vai precisar investir nos computadores para você conseguir trabalhar nessas áreas. Tem gente que vai trabalhar com uma área, um nível um pouquinho mais básico, alguém vai estar no intermediário, alguém vai estar no nível mais avançado. Então tudo depende dessas configurações. Então a primeira pergunta é: quais softwares você pretende utilizar e para qual função você quer utilizar ele? Eu vou te passar um resumo aproximado para você ter um norte do que dá para você utilizar, tá? O AutoCAD normalmente a gente utiliza mais para projetos técnicos, 2D, 3D ali, isométricos, coisas mais simples. Projeto de desmembramento, prefeitura também dá para fazer, coisas mais simples dá para a gente trabalhar com AutoCAD. Para você que trabalha com mecânica também, AutoCAD é bem utilizado. E tem várias outras áreas que ainda utiliza AutoCAD. Pode até ter assim um detalhamento, mas é algo mais simples que você consegue executar tranquilamente. Já o Revit, ele entra na parte de modelagem BIM. Então ele é mais pesado automaticamente, mas você já vai começar a trabalhar com modelagem 3D, extração dessas informações do software para um orçamento, para levantamento de quantitativo, etc. Tudo isso você vai conseguindo através da modelagem 3D. Nós temos também o SketchUp, que entra na mesma linha ali de modelagem, que é uma modelagem mais rápida, depende muito de plugins também. E inclusive tem o Layout, que é um complementar do SketchUp. Então no SketchUp a gente faz ali a modelagem e no Layout a gente faz como se fossem as pranchas. Então todas as pranchas a gente faz no Layout, que são os mesmos arquivos que estão no SketchUp. Então esses dois meio que trabalham em conjunto, tá? E para você que tem ali mais uma função mais voltada para renderização, então utiliza o Lumion ou tem renderização utilizando IA, inclusive, dá para você tem um uso mais intenso da placa de vídeo, ou dá para você utilizar ali os softwares ali, os sites pela internet mesmo, que dá para você fazer bastante coisa. Aí não precisa tanto assim de uma placa de vídeo ou algo do tipo. Não existe o computador ideal sem entender o tipo de projeto que você vai desenvolver. Pensa basicamente nisso, porque o que vai mandar se o seu computador é bom ou não, ou se vai atender ou não, é o tipo de projeto que você pretende atuar com ele. Se você não vai utilizar muito placa de vídeo, renderização, não compensa você ter um computador gamer para fazer essa função. De repente o mais básico já vai atender você. Então vamos lá falar um pouquinho dos componentes que mais importam, tá? O primeiro deles é a parte de processamento. Então o processador, que a gente chama aqui de CPU, tá? O processador, ele é como o cérebro do seu computador. Então, para softwares de projeto, de preferência, o ideal é você utilizar ali processadores i3, i5, i7 ou i9. Se caso for da Ryzen, AMD, Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9. Dá para você utilizar também, tá? Então, o que impacta mais nisso? Essas numerações funcionam da seguinte forma: quanto maior esse número, quer dizer que ele tem mais núcleos. Quanto mais núcleo ele tem, melhor é o desempenho dele para utilizar de repente o Revit e a parte de renderização. Processadores mais antigos limitam um pouquinho o desempenho, inclusive nos softwares mais atuais. Então, influencia em todas essas áreas. O segundo item, não menos importante, mas também é legal você observar, que é a memória RAM. A memória RAM, hoje, a maioria dos computadores já saem com a memória RAM ali de no mínimo 4 GB, tá? Mas se você tiver memória RAM acima disso, também já é legal. 8 GB, 16 GB, 32 GB, daí para frente já consegue rodar bastante coisa, tá? Então, hoje o mínimo aceitável ali é entre 4 GB para você rodar os softwares mais simples, AutoCAD, Revit, SketchUp também. E aí, caso você quiser mais processamento, mais desempenho, você pega um de 16 GB, que aí já vai te ajudar bastante. Basicamente assim, se o computador trava a maioria das vezes, o problema é a falta de memória RAM. Então, de repente, se ele está travando muito, está com muito lag ali na hora de abrir, de repente mexer em algum arquivo, algo do tipo,
De repente, só de você trocar essa memória RAM do seu computador, se você tiver um desktop, você consegue trocar por uma, tem uma de 4, troca por uma de 8, já resolve esse problema. Ou, caso você tenha um notebook, você vai ter que comprar um outro já também para trocar, ou pede para trocar numa assistência técnica também. Essa parte de memória RAM, a maioria dos notebooks aceita a troca, tá? A expansão, um upgrade, né, dessas memórias RAM. E também outro item importante é a parte de placa de vídeo, tá? Que a gente chama de GPU, tá? Se você pretende trabalhar com a parte de renderização, placa de vídeo dedicada, geralmente ela não é ideal para você utilizar, tá? A placa de vídeo integrada não é ideal para você utilizar com renderização. Mas se for só para utilizar para projetos simples, AutoCAD, Revit, não precisa de placa de vídeo. Melhora, mas não é necessário. Você consegue utilizar tranquilamente. Só para você ter um norte, se você de repente está utilizando hoje AutoCAD ou Revit, funciona então sem placa de vídeo dedicada. Mas se você tiver a placa de vídeo, vai melhorar a parte de performance. Agora já o Lumion, D5 Render, Enscape, Twinmotion, renderização com IA, exige já que você tenha uma placa de vídeo, ou você vai utilizar ali, de repente, a placa de vídeo do sistema da plataforma que você estiver utilizando de IA. Então, um Google, um ChatGPT, algo do tipo, vai estar utilizando o processamento deles lá. Então, placa de vídeo deles, processamento deles lá. Você consegue utilizar também. E aí, nesse caso, você com um computador simples já consegue fazer também. Então, vou te mostrar alguns exemplos que normalmente que aparecem, tá? Da NVIDIA, RTX ou GTX, geralmente vai marcado. GTX 650, RTX 3040, 5060, aí depende da versão. Pode ser que você esteja vendo esse vídeo, já está numa versão bem mais avançada. Para renderização, se você puder, evite ter apenas as placas integradas, que é aquela Intel, AMD, que são placas simples que ficam no seu computador mesmo. A maioria dos computadores já tem essa placa, tá? Não vem com a placa separada, dedicada, tá bom? Então, evite um pouco, mas mais para renderização. Caso você esteja utilizando para outro tipo de projeto, você pode utilizar normalmente o seu computador. Outra parte também importante é a parte de armazenamento. Armazenamento, a gente tem os HDs, que são HDD, que é o antigo, tá? Um pouquinho mais antigo. E nós temos agora a versão SSD, que é uma versão mais atualizada, mais rápida também. Então, o SSD, ele não deixa o computador mais potente, mas ele deixa ele tudo mais rápido. Então, na hora de abrir um arquivo, uma pasta, ele abre mais rápido. Na hora de abrir um programa, ele abre mais rápido. Essa parte de, quando você clica ali no aplicativo e ele abre logo rápido, essa é a função do SSD, nessa parte de transmissão de dados para abrir o arquivo, já, etc. Tá? Então, ele entra nessa parte da velocidade. Então, o seu Windows vai abrir um pouquinho mais rápido também. A abertura de arquivos grandes vai ser mais rápido também. E a fluidez geral do sistema. Você pode trabalhar com vários softwares ali que ele vai aguentar tranquilamente, tá? Então, quanto mais SSD você tiver, é legal. Hoje, a maioria dos mercados dos computadores já vem com SSD de 128, 256 GB ou 1 TB. Então, quanto maior for, melhor. Porque aí também não vai sobrecarregar tanto o sistema assim. Recomendação, você coloca um SSD sempre que possível. E caso você tenha um computador que ele já trava ou demora um pouquinho para abrir os programas, etc., você pode simplesmente trocar o seu HD, que está lá, geralmente é um modelo mais antigo. Se o seu computador for o modelo mais antigo, você troca por um modelo SSD, você vai ver que já vai melhorar demais a abertura de arquivos, o Windows em si, na hora de abrir, vai facilitar e vai ficar muito mais rápido o seu computador também. E agora eu vou te mostrar a parte prática, como que você faz para ver essas configurações no seu computador, tá? Para ver se ele aguenta exatamente quais são as configurações que você tem existente no seu computador. Então, deixa eu mostrar aqui a minha tela para vocês terem o norte de como que funciona. Então, basicamente, você precisa entrar no gerenciador de tarefas. Nesse caso aqui, vai aparecer dessa forma. Então, dá para você utilizar aqui. Eu vou deixar só para você ficar visualizando aqui a tela, como que funciona. Então, nesse caso aqui, como que você faz para entrar nessa tela? Você pode vir simplesmente entrando em iniciar, clicando com o botão direito e gerenciador de tarefas, vai abrir essa tela. Ou você também pode utilizar ali as ferramentas Ctrl Shift ESC, que também vai abrir. Deixa eu fechar aqui. Ctrl Shift ESC, que também vai abrir a tela do mesmo jeito.
Depois que abriu a tela, aqui são todos os programas que você está utilizando. E aqui você clica em desempenho do lado esquerdo. Clicou aqui em desempenho do lado esquerdo, ele simplesmente vai habilitar essa tela e você consegue visualizar ali as configurações. Vou mostrar um pouquinho. Então, a primeira é o CPU. Então, a parte de processamento. No meu caso aqui, vou até mostrar aqui para vocês. No meu caso, o processador é o Intel i9, tá? No caso de vocês, pode ser i3, i5. A partir de 3 para cima, você já consegue utilizar ali os softwares, tá? Tranquilamente, tirando a parte de renderização, que aí vai pedir pelo menos i5 dali para cima, tá? O segundo item, a parte de memória RAM, que eu falei para vocês, também é a mesma coisa. No meu caso aqui, eu tô com uma memória RAM de 32 GB e nesse caso aqui, eu estou utilizando já bastante aqui, há bastante tempo, essa memória. O disco SSD é a mesma coisa, também passei para vocês. No meu caso tem 1 TB, mas no caso de vocês, de repente, pode ter um pouquinho menos. É uma das coisas que também impactam bastante. O restante que vai impactar é isso aqui. No meu caso, eu tenho uma GeForce RTX 3080. Nesse caso aqui, pode ser que você não tenha, tá? Esse caso, no meu exemplo, vou utilizar o meu exemplo agora. No meu exemplo, eu utilizo tranquilamente a parte de renderização. Lumion, qualquer software de renderização, eu consigo utilizar tranquilamente. Caso o seu foco seja a parte de renderização, você vai precisar de um computador que tenha ali uma placa de vídeo RTX, GTX, dali para frente. Então ele mostra toda a configuração, inclusive aqui também mostra toda a parte de configuração que aparece já direto. E depois é o que a maioria dos computadores tem, essa GPU 01. Pode ser que o seu esteja GPU 10 também. E no meu caso aqui é uma placa da Intel. E no seu caso pode ser uma da Intel, uma placa da AMD também. Que aí você consegue rodar os softwares mais simples. AutoCAD, Revit, SketchUp, Layout. Só o Lumion que você não vai conseguir por causa da parte de placa de vídeo. Mas todos os outros você consegue trabalhar tranquilamente. Pode travar, depende de vários fatores. De memória RAM, de SSD, etc. Então tem vários fatores que influenciam na parte dos vídeos aqui. Da parte do rendimento ali, da parte da performance dos softwares do seu computador. Uma coisa que é importante eu falar para vocês, cuidado com os requisitos mínimos do sistema. Esses requisitos mínimos, eles servem para quê? É mais para abrir o software. Ele é recomendado mais, ali o software, ele até funciona bem, só que ele exige o mínimo da parte profissional, da parte do software. Então, se você tem o mínimo, quer dizer que você consegue abrir, consegue fazer, de repente ele dá umas travadinhas, mas ele vai embora. Então, funciona dessa forma. Então, o ideal é sempre você ter um pouquinho a mais do mínimo, ou bem mais do que o mínimo, para você conseguir utilizar o software. Até porque todos os softwares, eles têm ele tem atualização. Então, essas atualizações acabam, de repente, pedindo mais memória RAM, placa de vídeo, etc. Então, se você tem o mínimo, legal. Só que pode ser que daqui uns 2, 3 anos você vai precisar comprar uma outra máquina com os requisitos um pouquinho maiores para você conseguir trabalhar tranquilamente ali com os projetos, tanto parte mais básica, mais simples, como uma parte de renderização também. Então, simplesmente rodar o software não é a mesma coisa do que você trabalhar ali com produtividade, com rapidez, etc. Então, por isso que você tem que prestar bastante atenção nessa parte das configurações mínimas e as configurações máximas também. Geralmente a maioria dos softwares já tem lá o painel mostrando como funciona cada um. Então agora eu vou te passar algumas dicas do que você faz, umas dicas finais ali antes de investir em um computador, tá? Dica rápida para você é priorize primeiro em memória RAM, tá? E SSD. Se você caso você já tem um computador que já está mais lento e vai fazer um upgrade ou comprar alguma peça, priorize memória RAM e SSD. Tá pensando em comprar um novo? Também é a mesma coisa, memória RAM ou SSD. Depois, a placa de vídeo é para você que quer realmente fazer renderização, aquelas imagens humanizadas, realistas, etc. Aí você vai cuidar da parte de renderização. Caso você queira fazer renderização com IA, você pode priorizar a memória RAM e SSD, que é o que eu falei no passo anterior. E aí não precisa tanto assim da placa de vídeo. Caso ali você queira exatamente, a maioria dos notebooks, computadores que você vai achar nessas configurações com placa de vídeo são notebooks gamers ou workstation. Que geralmente costuma ter um custo-benefício um pouquinho melhor e um pouquinho mais de performance também. E também o ideal
é você evitar comprar computador ali sem orientação técnica, que é exatamente essa orientação que eu estou passando para vocês. Marque no caderninho, etc, para você não errar na hora de você comprar, porque depois que comprou já era, né? Não tem muito o que fazer. Então você vai ter que trabalhar com o que você tem na mão. E se você quer aprender a AutoCAD, Revit, SketchUp, Layout, Lumion, renderização com IA, etc, de forma prática, entendendo também o lado técnico ali do mercado, confira os links que eu sempre deixo aqui na descrição desse vídeo ou no link da bio. Então, vários lugares aqui para você acessar as informações e saber sobre os nossos treinamentos, tudo como que funciona. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa um like, já se inscreve no canal e comenta aqui qual o software que você usa hoje e qual o computador que você tem, a configuração que você tem existente hoje, até para eu saber se você realmente viu esse vídeo direito, do início até o final, que aí você vai ter a lista certinha de todos os componentes ali do seu computador, etc, que você pode melhorar. Inclusive, se você deixar esse comentário, eu vou deixar uma resposta dizendo o que você pode melhorar no seu setup ali, trocar uma memória RAM, a memória de armazenamento, etc. Eu também vou responder ali você, te ajudando, tirando suas dúvidas. Caso você queira ver também outros vídeos, eu vou deixar disponível aqui o vídeo aqui e para você se inscrever também no nosso canal para você ver muitos outros vídeos e atualizações como essa aqui que eu estou passando para vocês. Inclusive, muitas dessas informações eu falo inclusive dentro dos nossos treinamentos pagos. Porém, eu estou trazendo aqui para vocês. Então, não custa nada você deixar um like e se inscrever aqui no canal para você ficar acompanhando as atualizações de tudo que acontece no mercado da arquitetura, engenharia e design. Forte abraço, espero que você tenha gostado desse vídeo e até mais!